Olá, queridos internautas. Voltamos então com o terceiro bloco do nosso programa e hoje um programa especial porque nós estamos falando da família real portuguesa que realmente deu, né, toda a dedicação aqui para nós do Brasil através de Dom João, que nós já falamos, de Dom Pedro I e agora iremos falar de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele nasceu em 1825 já no Brasil e faleceu em 1891 lá na França, tá? Em Paris. Após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, o poder passou a ser exercido por regentes eleitos entre os membros lá do Congresso, até a maioridade de Dom Pedro II, né, que tinha na época, quando o pai dele foi para Portugal, apenas 5 anos de idade. Então aí vocês vão ver uma imagem justamente de Dom Pedro I, mais jovem e já como monarca de mais idade, tá? Para que vocês tenham aí o perfil dele, tá? Ocorreram inúmeras revoltas pelo país, as dos malês na Bahia, a cabanagem lá no Pará, a sabinada também lá na Bahia, a balaiada no Maranhão, a revolta farroupilha, que nós já falamos também, lá no Rio Grande do Sul, que provocaram uma grande instabilidade política no processo de construção do Estado Nacional na época, tá? Ocorreram as regências trinas, de 1831 a 1834, e a seguir as unas, assumindo o padre paulista Diogo Feijó e depois o ministro Araújo Lima, até 1840, quando ocorreu o golpe da maioridade de Dom Pedro II com 15 anos. Tá? Então aí vocês vão ter uma imagem do regente Feijó e do Lima, que justamente foram aqueles que na época, né, levaram à frente a administração do país. O golpe da maioridade, o que foi? A maioridade, normalmente, ela é dada com 18 anos. E a maioridade foi dada para Dom Pedro II com 14, 15 anos, justamente para quê? Para que ele tomasse posse como imperador, sendo, inclusive, aclamado como, né, o imperador Dom Pedro II, tá? Desde a implantação das ex-capitanias hereditárias, a posse de terra se davam por doações, e criaram a lei, no caso da terra, e assim as propriedades, né, poderiam ser compradas e vendidas. E aí a elite se aproveitou justamente para tornar eles grandes latifundiários, que nós temos até hoje, grandes latifundiários no Brasil, tá? Com o declínio açucareiro e de mineração, a produção de café iniciada no meio dessa crise, ela representou um grande salto econômico e a inserção do país aí no mundo. Então, vocês têm uma imagem aí justamente das culturas que nós tínhamos da época, cana-de-açúcar, o cacau, a borracha e, nessa época, o café, que foi muito importante para o desenvolvimento do país, tá? A expansão da cafeicultura trouxe à nação investidores interessados em aplicar recursos, em especiais os ingleses, que desde 1808, com a abertura dos postos, passaram a ser o grande parceiro brasileiro. E até hoje nós temos muitas empresas inglesas aí que são nossos parceiros econômicos, tá? Outros produtos se destacaram como o cacau na Bahia, a borracha no Amazonas, o algodão lá no Maranhão, agregando assim um volume maior de negócio dentro do país. Ou seja, aí nós começamos realmente a ter um desempenho econômico dentro da área da agricultura muito bom. Surge um grande visionário que foi Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, empresário, banqueiro e político, dando um impulso fantástico ao processo de modernização do Parque Industrial do Brasil. Então aí vocês têm uma imagem do Barão de Mauá, realmente uma grande personalidade, que inclusive nós vamos fazer um programa especial falando do Barão de Mauá, tá, pessoal? Ele dinamizou bancos, estradas de ferro, transportes, companhia de navegação, iluminação pública, ele trouxe os cabos telegráficos lá da Europa. Em 1860, ele detinha um patrimônio, naquela época, calculado para o dia de hoje, de 60 bilhões de dólares. Então, se nós temos aí hoje bilionário, já naquela época ele era um bilionário também, tá? Sofreu boicotes dos conservadores, da monarquia e principalmente dos ingleses, que eram concorrentes muito desleais, foram muito desleais com o Barão, tá? Os negócios do Barão de Mauá sofreram um grande abalo. Ele decretou moratória, pagou a todos. Em 1875, o sonho de tornar o país uma potência mundial, ele ficou interrompido. Porque o Barão de Mauá, ele estava trazendo toda aquela alta tecnologia da Europa. Ele realmente sofreu uma série de boicotes
Infelizmente, o processo de industrialização do país ele foi interrompido por causa disso, tá? O desenvolvimento com a expansão agrícola, café, cacau, borracha, algodão e a industrialização mudaram o perfil da sociedade, tá? Inclusive até os hábitos da sociedade se sofisticaram. Porém, a desigualdade social sempre aumentou, que nós temos até hoje essa grande desigualdade social, tá? A estabilidade de Dom Pedro II foi abalada a partir de 1870 por uma crise de múltiplas dimensões e conflitos entre as elites agrícolas, a igreja e o exército. A partir de 1880, o país recebeu milhares de integrantes lá da Europa, em especial para trabalhar na lavoura de café, que contribuíram para a formação cultural e econômica do país, tá? Então nós recebemos 1,5 milhão de portugueses, 1.400.000 italianos, 590 espanhóis, 160 mil alemães, 150 mil japoneses, 100 mil árabes e das outras etnias, mais de 350 mil pessoas, tá? Em 1888, a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, ela concedeu a abolição à escravatura, mas isso não representou uma integração do negro na sociedade, pelo contrário, não foi dada a mínima condição de dignidade, tá? Por quê? Porque não deram estudo, não deram uma condição de trabalho para o negro, simplesmente colocaram eles na estrada e seja o que Deus quiser. E a gente tem hoje dentro da sociedade brasileira muitas personalidades da etnia negra muito importantes na nossa sociedade, viu? As transformações econômicas, capitalistas, abolição, o Partido Republicano Paulista, autonomia às províncias, a interferência do Estado em assuntos religiosos e os militares descontentes instauraram uma crise a partir de todos esses fatos, que culminou com a proclamação da República em 1889, no dia 15 de novembro, né, com um novo regime no país. Nós temos uma foto muito conhecida, né, da proclamação da nossa República, tá? Lá no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, tá? Nós vamos deixar um vídeo muito bacana para vocês do hino que foi composto por Dom Pedro II, o hino da Independência, junto com a bandeira, né, que representa aí o Império. Então, nós deixamos vocês com um grande beijo, um grande abraço. Até o nosso próximo programa, Retrato da História. Tchau.